CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, bom dia, mais uma edição do CBN Vida Profissional. Bom dia, Vinícius Agoto, bom dia aos nossos colegas do estúdio, principalmente para os nossos ouvintes. E hoje eu vi que o tema está interessante, em diversidade e inclusão, dicas práticas para o ambiente corporativo, é isso? É isso, e é realmente interessante, sempre uma responsabilidade, né, Vinícius, porque é um tema que é muito solicitado pela nossa audiência, eu vivo recebendo, vocês também, e a gente sempre tem que ter um cuidado, né, de trazer dicas práticas, porque é um tema que já passou há muito tempo de ser um tema de responsabilidade social, agora tem fatores estratégicos para o negócio, né? Alguns grandes investidores que só investem nas empresas se elas tiverem aderentes a alguns programas de diversidade e inclusão, então, mas tem muitas pessoas, né, que precisam de coisas mais palpáveis, porque a gente sempre pensa em diversidade e inclusão como se fossem grandes programas, né? E claro que esses grandes programas são muito importantes, mas aqui a nossa audiência ela não é feita só de pessoas que trabalham em grandes organizações, né? São pessoas de empresas também de pequeno, médio porte, ou então empreendedores, às vezes as pessoas têm o seu próprio negócio, então a gente resolveu trazer aqui algumas dicas que são talvez menos faladas, mas que também têm um impacto sobre a construção dessa cultura, porque na realidade, quando a gente fala sobre essas temáticas, que é diferente de outros aspectos, que, por exemplo, né, se a gente tem que implementar um novo programa ou de uma nova legislação, independe muito da visão de mundo, né, do que as pessoas entendem sobre valores, ela principalmente tem que colocar aquilo para funcionar. Agora, quando é um programa de diversidade e inclusão, não tem jeito, né? Isso passa, é uma pauta que conversa muito com a nossa visão de mundo, o quanto a gente acredita realmente faz sentido investir em diversidade e inclusão. Então, a gente trouxe aqui dicas que podem ser implementadas e que têm uma grande interferência do ponto de vista cultural. Então, vamos ver se a gente consegue aí, mais uma vez, ajudar a nossa audiência. Andréia, mais do que simplesmente chamar as pessoas, né, aumentar o número aí, digamos assim, de pessoas diversas, aumentar esses quesitos de diversidade na empresa só por aumentar, acho que é importante que as empresas criem espaços mesmo para que a diversidade também tenha, não a opção, mas a oportunidade de mostrar as suas opiniões, né? Não simplesmente um número ali, né? Para, ok, temos tantas pessoas assim, assim, assado. Mas isso pode, de alguma forma, trazer benefícios para a própria empresa, né? Para a cultura da própria empresa. Não sei se eu me faço entender, assim. Super, e inclusive, né, para a gente não cometer um equívoco, que é quando a gente inclui, vamos trazer exemplos concretos que os nossos ouvintes sempre gostam, né? Por exemplo, pessoas com deficiência, né? Então tem inclusive cotas, né? Tem lei para isso, mas algumas empresas estão mais preocupadas em atender uma legislação de cota do que entender o que significa, do ponto de vista de impacto social, ter pessoas com deficiência podendo trabalhar. Então, coloca uma porção de gente com deficiência para dentro da empresa, mas bota para quase que encostada assim num canto, sem fazer nada. E a pessoa com deficiência, por que existe essa legislação? Porque ela quer fazer parte, ela quer se sentir, né, relevante dentro daquele ambiente profissional, com uma atividade profissional respeitada. Quem disse que pessoa com deficiência só pode ser auxiliar administrativo, que é uma coisa, né? As pessoas têm talentos, as pessoas podem ser jornalistas, as pessoas podem ser comentaristas. Então, isso que você traz é muito relevante, por isso que eu digo que tem uma relação com crença, né? E até porque, quando a gente vai lidar com essa temática de diversidade e inclusão, e tem aí, tecnicamente, né, tem se falado muito a cultura woke, né, que é o woke culture, que é esse termo que ele veio para trazer consciência de justiça social, especialmente racismo, desigualdade de gênero e outras questões de diversidade e inclusão.
Então, porque mexe muito com privilégio, mexe muito com espaços de poder, mexe muito com a nossa visão, né, de mundo, de sociedade. Então, é mais do que só cumprir, né, ou ficar bem aí na imagem, né, institucional, é o que de fato eu, enquanto empresa, contribuo, né, para a inclusão mesmo da sociedade, para que a gente tem a ver com justiça social também, né, Vinícius, quando a gente fala sobre diversidade e inclusão. E é tão bom quando a gente encontra empresas e pessoas, né, porque empresas é a junção de CPFs, é a junção de pessoas que entendem a relevância disso para a sociedade de uma forma geral. Então, você tem toda a razão quando você alerta aí para esse ponto, né? A questão também de espaço de fala, né, Andréia? Por exemplo, temos X pessoas negras, mas de que forma essas pessoas estão podendo expor suas opiniões, contribuir dentro da empresa, né, tornar as discussões aqui mais plurais, mais diversas, e na linha do que você falou aí de quebrar um pouco essa questão do privilégio, né, dos espaços de poder, mudar um pouco essas estruturas aí de quem são as nossas chefias e tal, dar mais oportunidade para outras pessoas, né, para outros grupos também. Sem dúvida. Essa é uma das dicas que eu trouxe, né? Que é dar espaço para todos falarem, por exemplo, nas reuniões. Se eu, por exemplo, vou fazer, né? Se eu quero de fato uma empresa diversa, quem eu estou convidando para as reuniões onde as grandes decisões da organização estão acontecendo? Será que essas pessoas não estão ficando lá de fora da sala? Por exemplo, eu já vi, Vinícius, terem ações de diversidade e inclusão, que quando a gente vê o comitê que foi formado para falar sobre essa temática, não tem nenhuma pessoa representante daquelas minorias para discutir, né? Ou então vai falar do Dia Internacional da Mulher, e a gente já assistiu isso, inclusive tem matérias, né, de que eram homens, que nada contra os homens, imagina, mas há lugar, né, dar lugar de fala para as pessoas que fazem parte daquela diversidade que eu quero ver incluída na minha empresa. Então, essa, por exemplo, é uma dica que parece simples, né, mas é muito relevante. Quando a gente para pensar, né, que é uma outra que eu trouxe, vou para uma reunião, vou fazer uma apresentação, que tipo de fotos e ilustrações eu estou mostrando na hora que eu apresento? Eu mesma, como professora, porque eu entendo que todo mundo está nessa caminhada de ampliação de consciência para essa temática, né? Quando Aprendizado isso também, né? Oi? De aprendizado também, né? De aprendizado. E aí eu comecei a olhar para as minhas apresentações como professora, como consultora, e é impressionante como a gente não percebe todos os nossos viés inconscientes de que a gente vai reproduzindo as próprias desigualdades. Então, eu lembro bem de uma figura de uma apresentação minha, que era de liderança, né, de alta performance, e era uma figura que eram bonecos, assim, todos homens, com a mãozinha levantada, né, no sentido de sucesso. E aí eu, que sou uma pessoa que fala, eu dou aula de diversidade e inclusão, tudo bem que nessa época eu ainda não dava, mas eu falei, olha como que eu estou reproduzindo, né? Então, olhar para as apresentações, se elas têm diversidade de gênero, de raça, quantas apresentações, Vinícius, a gente vai às vezes em congressos e que não tem uma pessoa negra, né, assim, nas imagens, não tem uma pessoa mais madura, são sempre pessoas muito jovens. As pessoas com deficiência, então, ninguém coloca em apresentações quase, né? Diferentes corpos, então sempre as pessoas são magras. Então parece uma bobagem, mas cuidar dessas imagens nas apresentações também é uma dica que eu gostaria de passar aí, que pode ajudar, né, na construção desse imaginário e dessa cultura organizacional voltada realmente para a diversidade e inclusão. E aí, então, a gente tem dar espaço, né, para todos falarem nas reuniões, que foi o primeiro ponto que você falou, e essa questão também das imagens, né, cuidar das imagens nas apresentações. Além desses dois pontos, tem mais coisa, né? E tem coisas, Vinícius, aqui no nosso estado, né, falando do Espírito Santo, teve, obviamente que eu não vou citar, mas imagino que alguns ouvintes sabem, uma vez surgiu, e isso é recorrente em vários estados, tá? Foi liberado um evento importante em determinado segmento, e eram mais de 10 palestrantes, e todos os palestrantes eram homens. Então, revisitar, né, a lista de convidados, quem vai participar dos painéis, dos eventos, das reuniões. Não é possível que num evento, por exemplo, sei lá, de inovação, de negócios, de marketing, de jornalismo, seja lá o segmento que for, não tenha nenhuma mulher, nenhum negro. O negro, então, em grandes eventos,
né, relevantes, eles quase não são convidados para painéis. Quando são, é no Dia Internacional da Consciência Negra, Ou sabe? quando É tem, quase que no, ou ou quando tem então algum mulheres assunto no Dia sobre negritude, né? sobre negritude, né? Não, a gente tem as empresas que de verdade muitas querem, tá, Vinícius? Eu percebo que as pessoas têm ampliado esse desejo e só precisam de dicas assim mais concretas como essas que a gente está dando aqui. Então, nos seus eventos, nos painéis que você vai produzir na sua empresa, nos eventos, nas reuniões, nos grupos de trabalho, sempre dê uma olhada para ver se você está garantindo a diversidade, inclua diferentes perfis. Isso comunica, né? Na hora que você solta uma peça publicitária de um evento que vai acontecer, você não precisa nem levantar a bandeira. Aqui na minha empresa nós somos a favor da diversidade e inclusão, porque a tua atitude enquanto instituição, ela já diz por você mesmo. Então, você solta uma peça de um painel onde tem homem branco, homem negro, tem mulher, tem jovem, tem pessoa mais madura. Isso comunica muito mais do que qualquer frase de impacto que esteja pintada na parede da sua empresa. Então, essa é a outra dica. Uma outra que eu queria trazer, que também conversa um pouco com isso, que é a linguagem inclusiva. E eu não estou falando de todes, porque eu sei que tem aí, né, um andar ainda muito grande para a gente chegar. Não é isso, mas, por exemplo, na hora que você vai recrutar, né, uma pessoa, normalmente as pessoas falam o candidato, substitua por pessoa candidata, né, ou então vai falar de líder, que é sempre no sentido masculino, fale de liderança, ao invés de os colaboradores, prefira substituir equipe. Todas essas palavras, esses exercícios que eu me comprometo a passar uma mensagem inclusiva, isso vai ajudando na construção de uma cultura. Então, fica menos forçação de barra, vamos dizer assim, você querer implementar uma política que a tua base de linguagem, de imagem, ela não foi ainda bem desenvolvida, né? E por último, aqui, que é simples, mas também comunica tanto, né? Que é reconhecer e valorizar datas e marcos importantes de diversidade e inclusão. Então, a gente até falou um pouco, né, do Dia da Consciência Negra, o Dia da Visibilidade LGBTQIA+, o Dia Internacional da Mulher. Esse, então, eu acho que as empresas têm usado de forma muito positiva. Eu mesma, esse ano, Vinícius, participei de vários eventos em empresas em que a temática era discussão dessa ampliação da mulher no mercado de trabalho, em lugares de poder, em lugar de relevância. E aí, para outras datas também, a gente sempre lembrar, reconhecer, por mais que a sua empresa seja uma empresa mais simples, soltar no teu Instagram, de repente você um empreendedor, né, comunicando que para você, para sua marca, mesmo que seja sua marca pessoal, o Dia da Consciência Negra, por exemplo, é um dia importante, ou tantas outras datas que a gente pode valorizar conectadas à temática de diversidade e inclusão. Então, eram essas dicas que são mais simples, né, que a gente sempre vive recebendo aí feedbacks positivos que ajudam, né, de forma muito concreta as empresas a pensarem em caminhos mais simples, mas que contribuem demais para essa ambiência, né, de diversidade e inclusão que muitas pessoas têm buscado, e eu fico muito feliz que isso tenha se ampliado, embora, né, tenha uma corrente, a gente sabe, que é contrária, mas eu prefiro dar as mãos aí para a corrente que acredita, né, na relevância e na importância da temática de diversidade e inclusão. Muito bom, Andréia, obrigado. Sempre bom te encontrar e discutir, né, esses assuntos aí da vida profissional com você. Valeu, até a próxima, viu? Até, Vinícius. Grande abraço.